Eu quero falar, queridos, sobre algo muito importante que Deus tem falado no meu coração há muitos dias. E hoje aprovo a oportunidade de compartilhar com você. O título dessa mensagem é: você só tem uma chance. Querido, você só tem uma chance de ser feliz. Você só tem uma chance de ser vencedor. Você só tem uma chance de ser alegre. E aonde eu vou te provar isso? Na palavra de Deus, querido. A palavra de Deus, esse texto aqui, eu fiz um corte nele. E agora eu vou explicar para você onde eu quero chegar. Tá? Querido, Deus tem uma prioridade. E quando você entende a prioridade de Deus para a sua vida, a sua chance é total. Quem está entendendo? O contrário também é verdadeiro. Quando você não entende qual é a prioridade de Deus para essa terra, você vai lutar, vai se esforçar, alguns vão formar, vão se capacitar, vão ser peritos naquilo que faz, mas vão estar longe daquilo que Deus tem para a vida dele. E Deus me incomoda muito sobre essas questões, porque eu sou igual a você, eu também só tenho uma chance. E eu não posso jogar essa chance que eu tenho fora. E eu não quero jogar fora, eu não quero que você jogue essa chance fora. E qual que é a prioridade de Deus então, pastor? O que é que Deus tem de tão importante assim, que Ele não abre mão? Não importa quem seja você, não importa qual seja a sua situação, não importa. Se você entender a prioridade de Deus, querido, você está dentro. Se você não entender essa prioridade, você está fora. Sinto muito em te dizer isso. Por isso que a responsabilidade do cristão, não estou falando da batista, da presbiteriana, esquece igreja. Estou falando daquele que é de Jesus, é muito grande. Romanos capítulo 14, 17. Dá para colocar aqui na tela, Tiago? Coloca para mim, Romanos 14, 17. Essa é a prioridade de Deus, para mim e para você. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A prioridade de Deus aqui é o reino de Deus. Amém. Qualquer outra coisa que não gira em torno do reino de Deus é canseira e enfado. É verdade. Qualquer coisa que você estabeleça na sua vida que não tenha o reino de Deus como principal, querido, é canseira. Eu não estou dizendo que você não pode ser médico, enfermeiro, técnico, informática. Não estou dizendo nada disso não. Mas estas coisas é apenas um pretexto para que o reino de Deus se manifeste em você. E aqui esse texto vem trazer isso de uma forma muito tranquila, muito clara, para mim e para você. Para tanto, Deus usa meios humanos para revelar isso. Querido, Deus não vai fazer nada de extraordinário, nada de anormal, para revelar para mim e para você o reino dele. Por isso que a nossa responsabilidade se torna muito grande. Estando você seguindo a Jesus ou não, conhecendo a Deus na plenitude ou não, a nossa responsabilidade é obedecer ao mandamento de conhecer e viver o reino de Deus. Porque tudo vai passar, querido, mas o reino de Deus vai prevalecer. Amém. Daqui, se eu morrer hoje, daqui a 2, 3 semanas, ninguém fala mais do meu nome, acabou. O reino de Deus continua. Você vai passar, eu vou passar, a geração vai acabar. Toda essa solicitude que a gente vive vai acabar, mas o reino de Deus continua. Então Deus não tem compromisso com o Jader, ser humano. Ele tem compromisso com o Jader que quer viver o reino de Deus. É verdade. Você está entendendo, querido? Nós vamos desembolar essa palavra aqui de maneira que possa ser clara e trazer vida para mim e para você. Então, a primeira coisa, a prioridade de Deus é o reino. A segunda, Ele usa questões humanas. Querido, presta atenção no seu dia a dia. O seu dia a dia é rodeado de questões humanas que Deus está chamando você para viver o reino dele. O que é o reino de Deus? É
paz, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Só isso. Não está falando de bens, de você ter ou não ter, de você ser ou não ser, mas está falando do que é o reino dele, constituído disso aqui. E aí vem um camarada chamado Daniel e vive grandes revelações de Deus para nos ensinar como viver melhor esta vida. Então, esse texto fala para mim e para você de acontecimentos históricos. E esses acontecimentos históricos estão registrados aqui no capítulo 2 de Daniel. Depois você pode ler lá na sua casa. Eles foram tão poderosos quando aconteceram, tão poderosos, que até hoje, e enquanto existir um ser humano na terra, ele ainda sofre consequência de todos esses fatos históricos que aconteceram no capítulo 2 do livro de Daniel. Por isso que é importante você e eu entendermos, porque a gente sofre a consequência dele até hoje, quer eu queira ou não. Aquela criancinha pequenininha que está ali, ó, mesmo sem saber de nada, ela sofre consequência do que aconteceu aqui, nesse capítulo 2, e a gente vai entender isso um pouquinho para frente. E esse texto fala sobre 3 personagens principais do capítulo 2. Na sequência, ele fala sobre o rei Nabucodonosor, ele era o cara da época. Fala sobre Daniel, servo de Deus, e fala também sobre astrólogos e magos. Então esse texto ele fala sobre um sonho que o rei Nabucodonosor sonhou. Ele estava na casa dele lá tranquilão e ele teve um sonho. E aquele sonho perturbou ele de tal maneira que ele falou o seguinte: olha, reúne todos os sábios, os magos, os encantadores, e fala com eles o seguinte: olha, eu quero que todo mundo me revela o que eu sonhei, e eu quero que interprete também. Ele não contou o que era, só falou assim: eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e qual que é a interpretação. E se vocês não falarem para mim, eu vou passar o cerol em todo mundo, vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém, eu vou matar todo mundo. Então você se vira e me fala o que está acontecendo. Então essa é a primeira parte. Mas esse capítulo também fala que houve uma interpretação para esse sonho. E essa interpretação não veio da parte humana, veio da parte divina. Querido, mesmo que os acontecimentos do mundo estejam fora do seu controle ou do meu, como hoje, não faltou energia aqui? Faltou ou não faltou? Faltou. Você tinha o poder de fazer a energia voltar? Tinha? Não, estava fora do seu controle. Mas Deus tinha o poder de fazer voltar? Tinha, tem. Então, querido, você precisa entender que o controle das coisas não são naturais, elas são espirituais. E elas estão na mão de Deus. Por isso é que você só tem uma chance. Muitas pessoas, sem entender isso, estão partindo para a eternidade sem Deus. Muitas pessoas agora, talvez até pessoas que estejam aqui nesta noite, estão vivendo casamentos miseráveis e falidos, porque não entenderam a chance que Deus está dando para ele. Está ali, ó. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida miserável dentro e fora das igrejas, porque não entenderam o projeto de Deus para a vida delas. É verdade. E é simples, querido. O projeto de Deus não tem nada a ver com aquele mecanismo que a mão humana pode produzir. Porque se o homem pudesse produzir justiça, paz, alegria no Espírito Santo, faria, mas não pode. A gente não pode nem trazer uma luz de volta, quanto mais trazer essas verdades do Evangelho. Esse capítulo também fala da ação de Daniel. Daniel foi o homem que Deus usou para resolver o problema do caos, que foi o sonho desse homem.
Deus entregou para esse homem incrédulo, presta atenção. O rei Nabucodonosor, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, era um cara extremamente encapetado até a tampa da cabeça. Era um homem totalmente endemoniado. Mas foi a esse homem endemoniado que Deus entregou uma revelação que até hoje tem mudado o rumo da nossa história e da nossa vida. Querido, eu quero te dizer que Deus é soberano. Ele não tem a obrigação de usar nem a mim nem a você. Ele usa se Ele quiser. É verdade. Ele usa quem Ele quer. Deus tem compromisso não comigo. Deus tem compromisso com o Evangelho. E se eu me enquadrar no Evangelho, eu passo a fazer parte desse processo que Deus tem prioridade. É verdade. Você está entendendo, querido? Porque muitas vezes a nossa vida não flui. É porque a gente não faz parte do Evangelho ou do plano de Deus para a nossa vida. Aí a nossa vida fracassa. E aqui também fala sobre uma reação do rei. Por final nós vamos falar sobre qual foi a reação, qual foi o impacto que teve na vida do rei. Agora a gente vai entrar na mensagem de fato. Isso que foi mais ou menos uma introdução. Amém. Glória a Deus. Querido, você precisa entender que a Babilônia naquela época, o que era a Babilônia? A Babilônia naquela época era o lugar onde o pecado nadava de braçada. A Babilônia era a referência do pecado, do desprezo, da vergonha, da humilhação. A Babilônia era um lugar totalmente infestado de demônios, espíritos malignos. Naquele lugar não se cultuava a Deus. Naquele lugar se dava louvores a Satanás. Não muito diferente de muitos lugares que a gente conhece. Qual que é o nome dessa cidade? Fala, gente. É consagrada a uma Santa Luzia. Nós não somos diferentes aqui, querido. Não somos diferentes. Santa Luzia, em muitos lugares desse país, é consagrado a Satanás. Você vê o lugar onde o pecado do carnaval superabundou. Olha as cidades onde esse pecado aí muito abundou. Como é que está hoje? Olha o troco. Foi Deus que determinou? Não, é o pecado. Na Babilônia também não era diferente. Quem era Nabucodonosor? Era o principal representante de Satanás na terra. Ele era o rei do império babilônico. Ele mandava prender, ele mandava soltar. Ele era um homem que não temia a Deus. Ele era um homem comprometido com as trevas. Mas Deus entrega para esse homem uma revelação tremenda. O que eu quero chamar a atenção aqui, querido? Por que Deus agiu dessa maneira? É porque muitas vezes hoje você conhece um incrédulo, um encapetado, que está experimentando prosperidade, tantas coisas que eu e você às vezes não experimentamos. Sabe para quê? É para você entender que o melhor não é para o encapetado, o melhor é para você. Amém? Amém. Mas Deus precisou levantar um homem comprometido com as trevas para chamar a atenção da igreja dele naquela época e mostrar para eles: olha, mudem o caminho de vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês, mas enquanto vocês não andarem no meu caminho, vocês não receberão a minha bênção. Enquanto o reino de Deus não for prioridade, vocês não vão receber a bênção. Querido, hoje Deus tem levantado muitos Nabucodonosor para chamar a sua e a minha atenção e mostrar, querido, volte-se para Deus. Glória a Deus. Será que essa crise é maior do que a mão de Deus na minha e na sua vida? Será que aquilo que te aflige é maior do que o Deus a quem você serve?
Muitas vezes Deus permite uma crise para chamar a minha e a sua atenção. É verdade. É muito fácil, por essa causa eu me dobro os joelhos. É muito fácil falar. Mas e fazer? Querido, Jesus falou que aquele que não renunciar a si mesmo dia após dia, tomar a sua cruz, não pode ser dele. Você não pode ser um enganado. E aqui Deus usa esse homem para fazer esse estrago no meio do povo de Deus. Porque quando a Babilônia invadiu Judá, mulheres foram estupradas covardemente. Mães perderam os filhos na barriga, grávidas. Os velhos foram mortos ao desprezo. Houve uma grande ruína naquele lugar. Mas por que Deus permitiu? É porque o povo saiu da presença de Deus. Querido, hoje os métodos de Deus não mudaram. Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Acorda, igreja. A Babilônia era um porrete nas mãos de Deus. Qual tem sido a Babilônia que Deus tem usado para te dar uma porretada, igreja? Acorda. Quem era Daniel? Daniel, capítulo 1. Volta comigo aí um pouquinho. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Põe para mim aí. Daniel 1:8. Olha, eu te falar quem foi Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando a Babilônia invadiu Judá, ela usou o seguinte método: cercou a cidade, não entra ninguém, não sai ninguém. Mais de um ano. Então o que acontecia dentro dos muros de Judá? Fome, miséria, porque não podia entrar nem sair. Não podia se gozar dos bens. Não podia se gozar das alegrias do casamento, porque a miséria reinava dentro de Judá. E aí vem Babilônia e leva uma turma para lá, entre os quais estava Daniel. Agora vamos raciocinar humanamente falando. Eu e você, mais de um ano, sem comer um biscoito Maria, um creme cracker, que é o basicão aí, né? Eu sei que vocês não comem isso não, né? Em casa a gente come isso aí. Sem tomar um copo de água direito. Privado, mais de um ano. Aí Daniel chega no palácio e ele foi determinado para ele que comesse todas as comidas gostosas que o rei comesse. Toda a regalia do palácio à disposição de Daniel. O que eu e você iríamos fazer? Eu vou nadar de braçada agora. Porque eu estou mais de um ano mal comendo um papa-ovo, bebendo água quando chove, na miséria, sem tomar banho quentinho, passando fome. Agora eu posso comer de tudo que eu quero, beber do melhor, gozar de tudo que é bom. Mas Daniel, ele se propôs, ele falou: não, isso é cilada de Satanás, eu não vou me contaminar. Querido, sabe qual que é o segredo para mim e para você nessa vida hoje? Não se contaminar. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, não se contamine. Daniel, ele fez um propósito, e Deus falou: ah é? Já que você fez esse propósito, eu vou te dar um pouquinho mais. Querido, o segredo é continuar puro diante de Deus. Não é que Daniel foi um homem que não pecou, mas ele tinha um propósito, um acordo de não se contaminar com as coisas, com as finas iguarias do rei. E hoje, será que nós temos nos contaminados com esse mundo? O nosso testemunho onde a gente mora tem feito a diferença? Quantas pessoas têm sido
tem batido na nossa porta: pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou morrendo no pecado. Quantas pessoas te acordaram essa semana com esse pedido? Querido, nós estamos vivendo dias piores do que a Babilônia. Daniel, ele se propôs não se contaminar. Era o lugar mais terrível do mundo para se viver o Evangelho. Mas ali Daniel fez um propósito com Deus. Querido, Deus te chama para fazer propósitos com Ele nessa noite. Que propósito é esse, pastor? Não se contamine com esse mundo, meu irmão. Impossível. Para você é e para mim também é, mas para Deus não. Será que a nossa vida tem feito a diferença? Aonde a gente vai? Se Deus nos chamar hoje, tete a tete, e falar: Jader, o que você está fazendo lá embaixo? Vai, tinha que fazer alguma coisa? Tinha que conhecer a palavra do Senhor? Tinha que frequentar os cultos durante a semana? Eu fui no culto da Vitória. Amém. Mas e o resto? Né, pastor Mauro? E o resto? Pastor Mauro que se vira, né? Querido, será que esse evangelho que a gente está levando tem feito diferença? Volto e repito, querido, quando você morrer, daqui a 10 dias ninguém fala mais nada. Ninguém. Acabou. Acabou. Quem era Daniel? E aqui, querido, qual que foi a importância desse sonho? Esse homem sonhou com uma estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro. Tinha os braços e o peito de prata, quadril de bronze, e as pernas e os pés de ferro e barro. A cabeça de ouro era o rei da Babilônia, o maior de todos eles. Quando a Babilônia dominou Israel, ela impôs a cultura e os deuses da Babilônia. Quando eu e você não estamos debaixo do reino de Deus, nós estamos debaixo de um reino satânico. Na Babilônia não se falava hebraico, na Babilônia se falava o aramaico. A língua mais comum na Judéia, no tempo de Jesus, não era o hebraico, era o aramaico. O peito de prata foi o reino da Média e da Pérsia. Lembra do rei Ciro? Que falou com Neemias: olha, pode voltar, pode edificar de novo os muros, mas quando é que você vai voltar? Outro reino. E o judeu continuou ali escravo. Querido, Deus não te fez para ser escravo das paixões dessa vida. É verdade. Deus não te fez para ser escravo das ilusões. O terceiro reino, que é o reino de bronze, foi o reino da Grécia. Quem estuda aí hoje sabe que prefixos e sufixos gregos, não é? Não tem isso aí no português? De onde que vem a democracia? Da Grécia. De onde que vem as Olimpíadas? Da Grécia. Até hoje a Grécia está influenciando no meu e no seu pensamento, na língua, na maneira de dizer, nas ideias, nos pensamentos do governo. Começou lá atrás, no sonho desse homem, que esse homem teve. Está influenciando você e a mim hoje. Você é obrigado a aprender isso na escola, querendo ou não querendo, você vai ter que aprender os clássicos gregos. Começou lá atrás. Querido, eu quero que você entenda o seguinte: tudo que você está vivendo, de bom ou de ruim, teve uma origem. Com certeza. Teve um começo. Começo que talvez você não tenha nada a ver com isso, mas ele começou. E agora você está nesse bolo aí. Agora você está envolvido nessa história. E essas consequências, querido, estão dizendo hoje quem sou eu e quem é você. O governo desse país, as ideias são gregas e romanas. Porque a metade de barro e ferro eram os romanos que dominaram.
Jesus nasceu sob o domínio romano. Olha, o sonho desse homem foi tão grande, a revelação foi tão poderosa, que Jesus Cristo nasceu no período que foi revelado nesse sonho aqui, o período do Império Romano. Querido, eu e você hoje somos influenciados por essas ideias, por esses conceitos. E Deus revelou a um homem que não tinha nada de Deus na vida dele. Sabe por que Deus faz isso, querido? Sabe por que às vezes acontecem coisas que eu e você não entendemos? É porque Deus quer chamar a sua atenção para o reino dele. Ele quer te sacudir e te acordar, para você entender que o reino dele é o principal, é o melhor, é o maior, para você não dar cabeçada. Aí ele levanta até o incrédulo para te dizer isso, porque com o incrédulo Deus trata. Agora Deus está tratando comigo e com você, igreja. Amém. Para te mostrar que o reino dele é maior. E aí, querido, quando isso acontece, aquele homem fica sem paz. Ele não entende o que aquele sonho queria dizer, até que Daniel vem e esclarece para ele o que aquele sonho queria dizer. E aí Daniel fala com ele: rei, o senhor é a cabeça de ouro, igual o senhor não tem. O Senhor domina. Deus entregou na sua mão tudo. Olha, Deus entrega na mão de um incrédulo todo o domínio. Para quê? Para chamar a atenção do povo dele para voltar para ele. Quanta corrupção, quanta covardia. Basta você ligar a televisão, existe hoje. Para que isso está acontecendo? É Deus chamando a sua atenção, querido, que as nossas armas não são humanas, não são carnais, são espirituais, para derrubar todo o sofisma e poder do diabo. Que arma que você tem usado, querido? Não é a arma do argumento, da dialética, do discurso, da argumentação, mas tem que ser a arma do joelho. Ali a Claudinha, toda segunda-feira nós estamos clamando aqui a Deus. Eu sou o bendito e o fruto entre as mulheres. Amém. É eu e uma meia dúzia de mulheres aqui orando toda segunda-feira. Cadê os homens? Querido, nós não vamos vencer no argumento, nós vamos vencer na oração. É verdade. Amém. É na busca, um recebeu aí, ó. Nós vamos vencer na oração, irmão. Glória a Deus. Nós vamos vencer na oração. E aqui no versículo 44, Daniel começa a entregar o segredo para mim e para você, de como ser um vencedor. De só uma chance eu tenho, e ela está revelada aqui. Mas nos dias destes reis, coloca Daniel aí, 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esse reino vai esmiuçar e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse, querido? É o reino de Deus. Quando eu e você fazemos parte desta engrenagem, a nossa vida é um sucesso. Essa chance, que é uma só, se torna em milhares a partir de uma. Você está entendendo, querido? Amém. Nessa engrenagem existem peças grandiosíssimas, que são ministérios poderosíssimos. Mas existe uma engrenagem pequenininha também, que é eu e você. Mas aquela engrenagem grande, para ela funcionar, ela depende da pequenininha que se movimenta também. É melhor. Não tem engrenagem maior nem melhor. Tem engrenagem que faz parte do reino. Põe o 45 para mim aí. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aqueles reinos que eu falei com você, todos eles acabaram. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, querido, todos os reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e Romano, acabou.
mas o reino de Deus continua. Sabe por que ele continua? Porque foi Deus quem fez esse reino ser poderoso. Querido, não foi eu e você que escolheu a Jesus, foi Jesus que te escolheu. Amém. Amém? Glória a Deus. Você, querido, precisa entender que você foi cortado do mundo de trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, para fazer a diferença onde você está. Glória a Deus. Se você clamar a esse Deus, Ele vai te usar. Não importa o tamanho da sua engrenagem. Glória a Deus. O que você precisa ser é engrenagem. Está me entendendo? Amém. Glória Se você não é engrenagem, você corre o risco de ir para o inferno e de ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou porque não deu fruto. É verdade. Você só existe para dar fruto, irmão. Se você não dá fruto, você está fora. Nada te impede de formar na faculdade, nada te impede de te estudar, de trabalhar, de esforçar, nada impede. Mas o principal não é isso, o principal é dar fruto. É verdade. Porque um dia você vai ser cobrado pelo fruto, não pelo ponto que você bateu ou deixou de bater, não pelo carro que você tem ou deixou de ter, não pela esposa ou marido, mas é pelo fruto que Deus quer ver em você. É verdade. Segue aí para mim, Tiago 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face. Dá uma paradinha. Então o homem encapetado, endemoniado, entupido por Satanás, reconheceu que Deus é maior. Sabe por que ele reconheceu que Deus é maior? Porque tinha um Daniel lá. Querido, quantos são Daniel aqui? Amém. É muita responsabilidade. Você tem que ser muito homem, muita mulher para falar que é. Glória a Deus. Porque Deus quer levantar você, querido. Tem muitos Nabucodonosor endemoniado, capetado, que só vão ver Deus se eu e você revelarmos, se a engrenagem do Evangelho funcionar em mim e você. É verdade. Por isso que você só tem uma chance, irmão. Se você desprezá-la, seu vizinho pode ir para o inferno, seu marido pode ir para o inferno, seu filho pode ir para o inferno. Olha que negócio pesado. Quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Quem garante que você vai estar vivo daqui a 5 minutos? E aí? Como é que vai fazer agora, pastor? Como é que vai fazer? Você só tem uma chance, irmão. Ele caiu, e o que ele fez? Ele não sabia, mas ele adorou Daniel. Daniel comeu de arroz e feijão, qual é você? Não pode fazer nada. E ele ordenou que lhe dessem uma oblação, ou seja, presentes e perfumes suaves. Acompanhe comigo agora, lá no capítulo 4, a gente vai estar chegando no encerramento. Daniel capítulo 4. Daniel 4:34. Põe aqui para mim, Tiago, fazendo favor. 4:34. Presta atenção. Esse homem teve um outro sonho. Ele sonhou com uma árvore muito grande. Capítulo 4. E essa árvore era tão grande que ela enchia toda a terra. Essa árvore grandona era o rei Nabucodonosor. Todo mundo estava debaixo dele. Aquele homem se engrandeceu tanto, ele foi tão soberbo, que ele teve que ser tirado do meio dos humanos. Cresceu unha igual bicho, pelo igual ave, e ele passou um tempo e outro tempo comendo capim igual boi no pasto, até ele entender que quem manda é Deus. Será que eu e você vamos ter que pastar para entender que quem manda na sua vida é Deus? Quem manda não é você, querido. Glória a Deus. No dia que você entender isso, sua vida será transformada. Amém. Deus manda te dizer isso. E olha ali, ó. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento. Então ele estava igual um bicho. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Continua. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor.
e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui resplandecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. 38. Acabou? Agora, querido, se Deus faz isso com um homem encapetado, endemoniado, que era o rei Nabucodonosor, será que Ele não pode fazer isso comigo e com você, não? Será que Ele não tem feito isso conosco? Usando o seu casamento, usando o seu trabalho, usando o seu dia a dia, usando a rudeza, a sua finança, ou o excesso ou a falta dela, para que você entenda que Ele é quem manda e que Ele quer usar você. Glória a Deus. Você imagina a fofoca no reino da Babilônia? Você viu o rei? Ele estava igual o bicho, agora ele está lá glorificando a Deus. Como mudou? O homem está diferente. Ele até mandou colocar uma cesta básica lá em casa. Ele está me ajudando. Ele é nova criatura. Sabe por quê? Porque o reino de Deus fazia parte da vida dele agora. Ele entendeu que quem mandava não era ele, quem mandava era Deus. Aleluia. Ele entendeu que a única chance que ele tinha, ele não jogou fora. E Deus, nesta noite, querido, Ele manda te perguntar: o que você vai fazer com a chance que Ele está te dando? É sua escolha agora. Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar. Essa é uma hora crucial para mim e para você. Feche os seus olhos, não fique sem orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora diante do Senhor, porque eu só tenho uma chance, meu Pai, e eu não quero desprezá-la. O Senhor me salvou com um propósito: louvar, glorificar, adorar o Teu nome. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. É muito fácil cantar, mas quantas coisas acontecem, ó Pai, quando os meus olhos não veem um escape humano. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Nessa noite, querido, Deus te trouxe aqui para te dizer que você só tem uma chance. Amém. O que você vai fazer com essa chance, irmão? Quem vai dominar a sua vida? É Deus ou é Satanás? É o bem ou o mal? O que você está fazendo da sua vida, querido, se você for chamado hoje diante de Deus? Será que nessa noite você vai jogar fora a sua oportunidade de se entregar a Ele? Deus te trouxe aqui para que você mudasse a sua história, para que você mudasse a sua vida. Os reinos desta terra vão passar, vão acabar, mas o reino de Deus vai ser para sempre. O que você vai fazer depois da chance que Deus está te dando nessa noite, irmão? Há alguém aqui entre nós que precisa se entregar nas mãos de Jesus? Falar: Jesus, eu não quero perder essa chance de andar nos teus caminhos, de ser transformado pelo teu reino. Se o que esse pastor falou é verdade, eu quero me entregar nas tuas mãos. Ou se tem alguém desviado, alguém que pertencia a Deus, mas que por alguma razão abandonou esse caminho. Se você morrer, meu irmão, onde você vai passar a eternidade? Se você quer passar a eternidade com Jesus, levanta sua mão, eu quero orar com você. Assim: pastor, eu preciso aceitar Jesus. Eu sei que há pessoas aqui que se morrer pode ir para o inferno. Hoje Deus quer mudar essa história. Você quer fazer um compromisso com Jesus, querido, rumo à salvação da sua alma? Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Eu sei que você está aí me ouvindo. Levanta sua mão, querido. Hoje é a noite. Esse é o momento de você acertar sua vida com Deus. Dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar. Será que se Jesus voltar hoje, todo mundo está tranquilo, está em paz? Esse é o momento, querido. Não tenha vergonha.
Agora você que ouviu a palavra, talvez já é de Jesus, mas está jogando a chance fora, ainda não entendeu por que foi chamado. Você quer uma oração como eu? Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Eu sei que há muitas pessoas. Pode vir, querido, fica com vergonha nem com medo não. Deus quer mudar a sua história. Há mais pessoas aí, pode vir. Pode vir, querido, Deus vai mudar. Aleluia. Só Deus muda. Você não pode ir embora para casa como você chegou aqui. Há mais pessoas, venha. É você mesmo que está aí me ouvindo. Está fazendo o que aí? Pode vir. Eu não posso mudar a sua vida não, querido, mas Deus pode. Amém. Há mais pessoas. Mas eu não vou ficar insistindo não, querido. Porque eu entendo o seguinte: você como eu só tem uma chance. E se você jogar essa chance fora, a igreja fez o papel dela. Igreja, estende a mão para cá. Você que tem convicção da sua salvação, estende sua mão para cá e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui 3 corajosos, 4 comigo. Nós ligamos eles no trono da graça, para que a mão do Senhor, ó Pai, os alcance e os mude. Que esse reino de justiça, de paz, de alegria, no gozo do Espírito Santo possa ser uma realidade para eles, ó Pai. E que eles não joguem fora a oportunidade que o Senhor deu. E essa oportunidade única em Teu nome possa transformar a vida deles, a família, o ministério. E aonde eles forem, eles possam levar o bom perfume de Cristo, ó Pai. Porque a igreja de mãos estendidas nos abençoe em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus.